minutos de fama especial BBB 23. Oferecimento: tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um 5 minutos de fama especial BBB 23. Hoje, quarta-feira de cinzas, espero que todo mundo tenha passado bem o carnaval, tenha se divertido. Queria aproveitar também para agradecer o pessoal que acompanhou os nossos flashes do Conteúdo Folia. Muito obrigado pela audiência. E hoje a gente vai falar sobre a eliminação do Christian. Ele saiu da casa, gente, ontem com 48,32% dos votos. Foi uma eliminação muito surpresa, né? Porque todos os sites que faziam pesquisas paralelas, né, à votação do BBB, estavam indicando que o Ricardo ia sair, mas acabou que o Christian saiu. O Ricardo, ele ficou em segundo lugar, ele teve 40,39% dos votos. Como foi um paredão triplo, teve ainda o Fred com 11,29% dos votos. O total de votos foi 93.462.107 votos. O que mais me chamou a atenção ontem na eliminação do Christian foi o discurso do Tadeu, né? Ele enfatizou bastante a questão do jogo, a questão da percepção de quem está dentro da casa em relação ao jogo, e ele falou uma frase que eu achei assim bem interessante para destacar aqui pra gente, que foi o seguinte: o eliminado da noite estava saindo por medo, né? E aí, se a gente juntar as peças desse quebra-cabeça, a gente vai perceber que realmente o Christian, ele tinha todas as chances para não ser eliminado. O Tadeu também chegou a ventilar isso no discurso dele, mas o Christian tinha todas as chances de não ser eliminado. Por quê? Porque ele tinha a faca e o queijo na mão. Se ele tivesse tido a atitude de ter delatado, né, o grupo que estava ali manipulando tudo, esse grupo comandado, capitaneado aí pelo casal Gustavo e Kay, talvez ele conseguisse salvar a pele dele. A Bruna chegou a dar esse alerta para ele numa festa, né, para ele poder falar para os outros participantes quem é que estava articulando essa história toda das polêmicas dele de leve trás, dele com parceria com a Paula do outro grupo, enfim, e ele acabou não fazendo isso. A Amanda também deu esse toque no Christian, mas ele acabou optando por ficar quieto, ficar na dele e deixar o barco correr. Mas essa parte do leve trás, eu acho que o público já estava até começando a digerir de uma forma, digamos assim, positiva, porque ele pediu desculpas, né, para todo mundo publicamente, ele assumiu que ele tinha errado, que ele tinha sido realmente fofoqueiro, que ele tinha sido um agente duplo, que ele estava fazendo o jogo duplo do grupo dele com o grupo, o outro grupo que está na casa, né, o grupo adversário, mas eu acho que isso não rendeu o suficiente, porque nessa semana teve um episódio que eu acho que foi muito decisivo para essa eliminação do Christian, até porque, como eu disse, as enquetes estavam apontando o Ricardo e não o Christian, mas nessa semana teve um episódio que eu acho que foi assim um divisor de águas, né, que foi o seguinte: durante uma madrugada ele acordou e viu o Fred Nicásio. Ele percebeu que o Fred Nicásio havia saído da casa, e aí ele quando ele vê que o Fred volta pro quarto, né, saído da casa não, saído do quarto, quando ele vê que o Fred volta pro quarto, tava tudo escuro, o Fred ficou tentando procurar um lugar para poder pisar, para não pisar nas bolsas, para não pisar na mochila de ninguém, e aí no dia seguinte de manhã o Christian foi lá, deu com a língua nos dentes, falou demais para Kay e pro Gustavo, e chegou até a levantar a possibilidade a respeito da religião do Fred, né, do Fred Nicásio, que ele estaria fazendo algum tipo de ritual, alguma coisa assim, e isso deixou todo mundo muito nervoso. A Kay, que é uma jogadora que, na minha opinião, ela é a vilã desse programa, é uma jogadora super manipuladora, ela começou a levantar certas questões que aqui fora começaram a virar debates, né, inclusive em relação à questão religiosa, essa coisa toda, e aí eu acho que isso tudo pesou muito pro Christian. Então, se ele tivesse lá atrás falado realmente que a Kay, né, o Gustavo, o próprio César Black, que o pessoal estava envolvido ali naquela trama, estavam apoiando ele na trama do leve trás, e se ele também não tivesse se metido nessa confusão toda do Fred Nicásio, eu acho que talvez ele tivesse sim conseguido se manter na casa, né? Eu acho que assim,
Logo depois, né, que ele saiu dali da casa, a gente viu que foi uma despedida bastante emocionante. O próprio Christian não esperava também que fosse sair, mas ele saiu de cabeça erguida. Quem acompanhou ele foi o Gustavo. O Gustavo acompanhou o Christian desde o momento da saída da casa, cruzando ali o jardim até a porta da eliminação. Depois eles deram um abraço. Eu acho que o Gustavo, ele também tinha tudo para ir mais à frente, né, no jogo, mas acho que daqui a pouco também o público vai começar a tomar um certo ranço dele por causa da Kay. Mas aí o Christian, lá na porta da eliminação, ele falou uma outra coisa, que foi o seguinte: pediu desculpas para todo mundo, e ele disse que ele não ofendeu ninguém e que não era o caráter dele, né? Essa coisa de ofender, essa coisa de pegar pesado com alguém, que isso não fazia parte do caráter dele. Ele pediu desculpas para todo mundo e ele falou o seguinte: é o jogo, né? Então eu acho que, eu já tinha falado até em outras ocasiões aqui no programa, o Christian, ele poderia ter dado mais, ele poderia ter sido mais, ter se colocado melhor nas situações que estavam acontecendo, mas ele ficou sofrendo de lado, né? Ele foi totalmente escorraçado pela casa, ele foi ignorado pela casa, e a gente sabe disso, tanto que as votações de paredão, todas elas sempre eram em cima das costas do Christian, mas eu acho que ele poderia não ter tido medo, como o Tadeu falou, né? Agora, a pior parte disso tudo é que o Ricardo ficou. Não tô conseguindo suportar o Ricardo, engolir o Ricardo de jeito nenhum. Eu acho que ele merecia muito ter saído. Ele é um cara, assim, bastante difícil de lidar, né? O Tadeu também soltou algumas pílulas no discurso dele em relação a isso, sobre ser difícil de lidar, mas a gente vai ter ainda aí mais uma semana de Ricardo, né? Será que a gente sobrevive? Olha, gente, lembrando que eu falo tudo isso sempre em caráter de jogo, né? A gente tá falando de entretenimento, a gente tá falando de jogo, a gente tá falando dos participantes. Aqui fora é um mundo real e a conversa é outra. Eu havia falado sobre a questão da polêmica toda envolvendo o Christian, envolvendo o Gustavo, envolvendo a Kay e também o Fred Nicásio. E aí a assessoria do Fred Nicásio, né? Eles resolveram entrar na justiça contra o Gustavo, a Kay e o Christian sob acusação de intolerância religiosa, né? E como eu falei, essa situação toda aí deles terem levantado uma possibilidade do Fred Nicásio estar fazendo algum tipo de magia, de feitiço, até porque o Fred Nicásio, ele faz parte de um culto que é chamado um culto de axé, né? Um culto de Ifá, que se chama, que é uma filosofia ancestral baseada na adoração da natureza, no respeito pela natureza, em conexão com os orixás. Então, tem até alguns estudiosos que consideram esse culto de Ifá como não sendo uma religião, e sim uma filosofia. Então, independente da religião que a pessoa tiver, ela pode ter esse tipo de filosofia chamada do culto de Ifá, e que eu acho que a gente tem que respeitar a todo mundo, né? Então, a assessoria do Fred já lançou um comunicado oficial dizendo que vai entrar na justiça contra os 3 participantes, mas assim, ainda lá na casa, ainda no confinamento, né, antes de ser eliminado, o Christian resolveu conversar com o Fred Nicásio. Ele tomou força ali, tomou coragem e resolveu se aproximar do Fred Nicásio e expor para ele o que tinha acontecido, o que ele tinha achado que tinha acontecido. O Fred afirmou que não estava fazendo nada, que na verdade ele tinha saído do quarto e tinha voltado, e como o quarto estava escuro, né, e ele tem dificuldades para enxergar, aliás, qualquer um teria, ele ficou com medo de pisar na bolsa de alguém, de tropeçar em alguma mochila, e aí ficou até parecendo que o Fred estava fazendo realmente alguma coisa ali na direção da cama do Gustavo e da Kay. Mas depois disso tudo esclarecido, teve uma outra coisa que me chamou muito a atenção, e aí o programa de ontem ao vivo mostrou isso pro grande público, né? É que no final da conversa toda, o Christian aperta a mão do Fred Nicásio numa sensação assim de que estamos bem, estamos em paz, mas por baixo o Fred Nicásio cruza os dedos, né? Depois de ter afirmado que não se tratava de nada daquilo, que ele realmente estava entrando no quarto porque o quarto estava escuro, ele tinha parado porque o quarto estava escuro, mas aí a câmera pega bem esse momento e mostra o Fred Nicásio com os dedos cruzados. E aí eu pergunto, será que era isso mesmo? O que representa esse dedo cruzado? Será que o Fred Nicásio estava falando a verdade? Né? Como eu disse, eu acho que a gente não está aqui para julgar religião de ninguém, até porque eu acho que nem envolve essa questão
da religiosidade dele, né? A gente está falando de jogo. Agora, se ele estiver dentro da casa utilizando a religião dele com fins, né, de fazer algum tipo de movimentação no game, aí a situação é outra. Eu falo isso, gente, pelo seguinte: eu sou um bandista, eu sou um estudioso dos cultos afro, né? Eu acho que tem muita coisa de magia, tem muita coisa de espiritualidade envolvida na nossa religião, né? E aí eu posso falar também um pouquinho sobre o culto de Ifá, do qual o Fred faz parte. Então, assim, existem o que a gente chama de preceitos, existem as mirongas, mas a gente espera que realmente não seja esse o objetivo dele, obviamente, até porque eu acho que seria muita falta de caráter, eu acho, uma pessoa utilizar toda a sua doutrina religiosa dentro da casa, dentro de um jogo, em benefício próprio e ainda mais, em benefício, em questões materiais, né? Porque ali a gente está falando de um jogo com um prêmio, agora já está aí quase 2 milhões de reais, mas a gente está falando de um jogo, de bens materiais, então acho que não seria uma coisa legal. Mas isso aí eu acho que só os dias vão mostrar. A gente espera que realmente não seja isso, mas que ficou estranho esse momento da conversa do Fred com o Christian, de repente o Fred cruzar os dedos, né? Ficou muito esquisito. E eu queria também aproveitar para parabenizar não só o Tadeu Schmidt, né, que antes ele fez um discurso, ele promoveu um debate ali, uma aula, vamos dizer assim, sobre religiosidade na casa, mas eu acho que toda a direção do BBB, por ter proporcionado ao público esse tipo de esclarecimento, porque as religiões que têm origens africanas, elas sofrem muito por conta de preconceito, por conta de ignorância, né? E eu acho que, é como eu sempre falo, a ignorância mata. E hoje em dia muita gente entra em certas brigas religiosas por causa da ignorância. Então foi legal ter esclarecido. O Fred teve a oportunidade de esclarecer um pouco da doutrina dele, que fala dos orixás, né? Dessa filosofia tão bonita, que fala sobre a natureza, que não faz mal a ninguém. E a gente também aqui sempre prega isso, né? Porque religião é um caminho só para poder chegarmos às forças divinas, para a gente poder entender até mesmo um pouco melhor sobre quem nós somos. Então não é uma coisa do bem, uma religião que faz mal ou que mata o outro, enfim, pessoas que morrem por conta disso, né, que brigam por causa disso, não é legal. Então parabéns a toda a direção do Big Brother Brasil por ter esclarecido ao público essa questão religiosa para todo mundo, para que todo mundo possa ter pelo menos o mínimo de noção, né? E o jogo continua. Antes da gente terminar, nessa madrugada teve um momento muito legal, que foi o MC Guimê, que reuniu o pessoal no Quarto Deserto e eles cantaram parabéns para Lesha, que faz aniversário hoje, quarta-feira de cinzas, e foi um momento muito bonito. Ele fez um discurso muito emocionante para Lesha, né? Eles que estão juntos aí, estavam separados, depois se juntaram, e ele entrou pro confinamento. Enfim, todo casal tem os seus altos e baixos, mas foi legal o Guimê ter prestado essa homenagem. Aí o pessoal da casa cantou parabéns para Lesha, né? Eles até olharam para a câmera, que é uma coisa que não pode acontecer, porque a gente está falando de um reality, né? Não é um programa de televisão onde a gente conversa com você aí do outro lado, mas eles abriram esse parênteses, essa licença para cantar o parabéns para Lesha, que foi muito legal. Bom, gente, ontem também foi definido o novo valor do prêmio do BBB 23. Para a gente poder explicar rapidinho, a empresa que patrocina o prêmio, né? Ela ontem fez um lance de 40 mil reais e cada palpite certo do sorteio valia 10 mil reais. Teve o sorteio, quem foi sorteado foi o Fred Nicásio, a Domitila e a Marvila. E os três indicaram que o Christian ia sair. Palpitaram, né? Deram o seu palpite aí, arriscaram que o Christian ia sair. Com isso, juntou os 40 mil da empresa com os 30 mil dos palpites certos e foi acrescido 70 mil reais. Com isso, então, o prêmio ficou em 1.890.000 reais. Nossa, que bolada, hein? E cada vez mais o jogo continua ali, porque o pessoal tá com o olho crescendo. Eu vi ali uma galera com o olho grande, né? Já olhando assim o valor do prêmio, já fazendo até planos, talvez, nas suas mentes. E o jogo é esse, o espírito do entretenimento é esse. Essa semana, o BBB vai enfrentar aí uma turbulência. Vai ser uma semana turbo, mas uma semana turbo do bem. Deixa eu explicar. Na quinta-feira vai ter Big Fone. Quem atender ao Big Fone vai ganhar o poder supremo. Olha que bacana. Ainda na própria quinta-feira vai ter prova do líder com formação de paredão
E esse paredão, gente, vai ser um paredão relâmpago. A eliminação vai acontecer no sábado, então o pessoal vai ter quinta, sexta e sábado para poder votar. Depois da eliminação de sábado, tem ainda um novo Big Fone e quem atender a esse Big Fone vai estar imune. E além da imunidade, né, do paredão de domingo, vai indicar um participante para o paredão. Caramba, hein? O negócio tá ficando sério. No domingo vai ter prova do líder, prova do anjo e formação de um novo paredão com eliminação na terça-feira da semana que vem. Haja fôlego, hein? Mas nós vamos estar aqui juntos sempre, trazendo todas as informações para vocês. Lembrando que o nosso programa é toda quarta-feira, mas claro, a gente pode entrar a qualquer momento com o nosso plantão, viu? Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra na quarta-feira. Até lá! Cinco minutos de fama especial BBB 23. Oferecimento Tudo Vira Doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais.